Estou aqui no meu pequeno estúdio caseiro, concluindo a edição do programa Simplesmente Marina. Quando decidimos a pauta do 11º episódio de Conexão Cidade Nova, a ideia era fazer um programa sobre a Casa de Maria, que é uma casa situada ali em São Gonçalo, que uma vez por semana oferece café da manhã e almoço para moradores de rua e, além do mais, também oferece possibilidade de higiene pessoal, banho, oferece o kit de higiene pessoal, roupas novas, limpas para que possam ser trocadas pelas roupas antigas, enfim, todo um trabalho de proximidade com esses nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua. Entrevistei a fundadora da Casa de Maria, que se chama Marina Hermano. Uma entrevista simples, 14, 15 minutos, mas com uma força que essa mulher tem, impressionante. Tanto que decidi mudar a perspectiva do programa. Não mais um programa sobre a Casa de Maria, mas um programa que apresenta Marina. Então, em vez de a Casa de Maria, o programa se tornou simplesmente Marina. Uma mulher de 85 anos, com uma força interior avassaladora, 85 não, me desculpem, 87 anos, com uma força interior avassaladora, com um desejo de dar a própria contribuição para construir uma sociedade fraterna e um brilho no olhar, uma felicidade que provém desse dar-se para construir uma sociedade melhor, voltando o seu olhar para esses nossos irmãos e irmãs que ela identifica como os mais excluídos, os mais pobres entre os pobres. Então vamos lá, vamos entrar nesse programa Simplesmente Marina e colher a profundidade dessa mulher. Vamos escutar, refletir, admirar, mas também nos perguntar: e eu? E eu? Como eu me coloco no mundo? Como é o meu estar nesse mundo? Como é o meu curso, o meu passar por essa história humana? Qual é a minha contribuição para que a nossa sociedade possa de fato se tornar cada vez mais fraterna? Então vamos lá, simplesmente Maria, simplesmente Marina. Eu até me confundi simplesmente Maria, porque Marina realmente é Maria. Essa Maria, mãe de Deus, mãe nossa, essa mulher maravilhosa que também na sua época teve a coragem de ir contra a corrente e dar Jesus ao mundo, dar Deus ao mundo. E Marina repete essa história, atualiza essa experiência, oferecendo esse amor que nasce, que jorra de um coração enamorado por Deus, construindo uma porção de mundo melhor. Quantos anos você tem? Eu tenho 87 anos, sou uma voluntária da Obra de Maria e tive esse sonho há muitos anos de fundar uma obra social para atender os moradores de rua. Esse sonho foi acalentado durante muito tempo. Eu me inspirei na espiritualidade do movimento dos focolares, do exemplo de Chiara, que na época da guerra, ela alimentava as pessoas que eram vítimas da situação de fome, de falta de moradia, e ela acolhia essas pessoas, os alimentava, e nessa situação eu me inspirei nela, porque eu queria também fazer alguma coisa pelos pobres, e dos mais pobres, daqueles que não têm voz, não têm vez, não têm situação nenhuma, são totalmente desamparados, não têm família, não tem alimento, não tem nada. Esses últimos é que eu pensei. Então, a ideia surgiu desde que eu morava nessa casa, que é a Casa de Maria,
que eu morei mais de 30 anos nessa casa. Ali eu criei as minhas filhas e eu acolhia, alimentava as pessoas da vizinhança, os pobres que apareciam lá na frente da casa. E daí surgiu essa ideia também, que quando eu pudesse, aquela casa ficasse disponível, que eu iria dar comida aos moradores de rua. E alimentei essa ideia por muito tempo, emprestei a casa para uma sobrinha que morou lá mais de 20 anos, e quando ela saiu, senti que era o momento. Isso tem mais de 3 anos que a casa funciona e até hoje contei muito com a ajuda de Deus. Quando eu penso que a situação está muito difícil, que não dá para fazer, Deus manda a providência, manda as pessoas que me ajudam e que a obra continua, apesar das dificuldades que sempre acontecem. Quantos anos você tinha, Marina, quando começou a Casa de Maria? Você, quantos anos tinha? Se tem 3 anos, eu tinha 83, vai fazer 4. 83 anos, quando eu comecei. Onde você encontra força para isso, Marina, com 83 anos? A força que eu encontrei é Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo me dá força, me dá os dons, que eu não tenho essa força toda. Humanamente não tenho. Mas quando eu penso, quando eu chego na Casa de Maria, mesmo que eu esteja sentindo alguma coisa, as dores desaparecem. A alegria toma conta de mim, porque é uma missão. Eu recebi de Deus um chamado, uma missão. E essa missão eu quero cumprir enquanto Deus me der forças, coragem e saúde para continuar. Marina, antes da Casa de Maria, porque você disse que demorou bastante, né, para poder atuar esse teu sonho antigo, né, esse teu desejo antigo, esse teu chamado antigo. Você já fazia alguma coisa com os moradores de rua aqui em Niterói, não é? Como é que era essa experiência? Eu comecei, como eu falei, primeiro na vizinhança, ali perto de casa, nos moradores que apareciam, e depois um grupo em São Gonçalo. Começou com uma prima, uma sobrinha, umas pessoas que se uniram e nós dávamos comida aos moradores lá em São Gonçalo. Quando eu vim para Niterói, nós começamos a distribuir também. Surgiu um grupo do movimento dos populares que se anexou, que a gente, com Jesus presente no nosso meio, nós preparávamos os alimentos. Eu acordava 2, 3 horas da manhã, preparava os alimentos aqui em casa, mesmo com as dificuldades até da família. Porque não é que a família me aplauda. A verdade é essa, entendeu? A família, não é que a família faça isso por mal. Eles querem zelar por mim, zelar pela minha saúde, entendeu? Zelar pelo meu bem-estar. Então, eles realmente não me apoiam por amor. Não é por perseguição ou por nada disso. É por amor. Então, eu mesmo com essas dificuldades, até meu próprio marido sentia que eu tinha que me preservar, que eu não podia acordar 2 horas da manhã, que eu tinha que dormir. Mas eu sou muito firme. Quando Deus me pede uma coisa, é melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? Então eu obedeço a Deus e sigo o caminho. E as forças que eu recebo são tão grandes que eu só sinto alegria. Aquilo não pesa. Fazer a comida como eu faço até hoje em dia, eu que preparo os alimentos,
Isso não me pesa, me dá alegria, só alegria. E como é que funciona a Casa de Maria hoje? Hoje ela funciona da seguinte forma. Nós lutamos com dificuldades de pessoas para ajudar. Tem algumas que vão, mas não é o suficiente. Então, na sexta-feira, nós vamos para lá para adiantar a comida. Picar os legumes, separar as carnes, ver tudo que precisa para o dia de sábado. No dia de sábado é o dia que nós distribuímos. Distribuímos o café da manhã e o almoço. Agora, as dificuldades estão aumentando devido os amigos do alheio têm feito furtos na Casa de Maria. Na última semana, foram furtados muitas coisas lá. Portas, a bomba, torneiras, luminárias, muitas coisas. Como eles ficam, eu chego lá no sábado às 7 da manhã. Quando eu chego, já tem alguns do lado de fora. Eu abro os portões, porque tem um portão vermelho grande, eu abro e deixo eles entrarem. Ali eles me ajudam, eles colocam as toalhas na mesa, que eles sentam numa varanda comprida, com várias mesas. Eles são servidos as refeições, eles sentados numa mesa com toalha, e são tratados com a dignidade de filhos de Deus. São tratados com a dignidade de filhos de Deus. Então, eles ali recebem o café da manhã, aí ficam ali, nesse período de espera do almoço, tem orações, eles cantam, eles tomam banho, porque nós temos 2 banheiros, um masculino e um feminino, para eles tomarem banho. Eles recebem roupas, quem toma banho recebe uma roupa limpa, os outros também, a gente distribui muita roupa, é só a gente ter. Nós não estamos vendendo roupas no momento. A roupa que nós recebemos são distribuídas com eles. Então, eles ficam esse período grande lá dentro. Eu notei agora que com esse espaço muito grande, de 8 da manhã até a hora do almoço, eles ficam, alguns, a maioria, eu confio, são ótimos, mas tem alguns que não se pode confiar, porque eles usam droga, eles bebem, entendeu? Eles têm maus hábitos, eles têm uma série de situações da vida que eles levam, né? Não é que seja culpa deles. Eles são vítimas de uma família ou de uma sociedade que não cuida dessas pessoas. Então, eu resolvi, essa semana, não dar o café da manhã. Mandei eles chegarem às 9 horas e vou dar o almoço, até regularizar essa situação. Porque eu tenho que comprar tudo que foi roubado, que são coisas essenciais, a bomba que puxa água para a cozinha, não é? A porta do banheiro para eles tomarem banho. Então, eu suspendi o café da manhã provisoriamente. Nós também, uma vez no mês, que é primeiro sábado do mês, nós preparamos quentinhas para serem distribuídas em Niterói, que nós tínhamos esses grupos em Niterói que pararam de funcionar. Então, nós estamos reavivando esses grupos, preparando na Casa de Maria essas quentinhas. Eu quero dizer a vocês o seguinte: eu não tenho nenhum mérito, nenhum. Eu sou nada,
o que eu faço é só obra de Deus e de Maria, porque a casa é de Maria. Eu não tenho nenhum mérito. Eu sou uma fraca pessoa que não teria forças para fazer tudo o que eu faço se eu não tivesse uma ajuda, uma bênção especial de Deus. Não faria. O que você diz para a juventude, uma mulher de 87 anos? Eu digo para a juventude, para as pessoas da minha idade, que não desanimem, entendeu? A vida tem que ser aproveitada, fazendo coisas boas. Não é ficar em casa, vendo televisão, entendeu? Pensando nos problemas, pensando na doença, pensando na falta da família, que não está mais ali. Vamos lutar, como Chiara sempre nos adverte. Quando nós formos para junto do Pai, o que nos será pedido, o nosso exame final será: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. E por aí vai. Tudo isso são as obras de misericórdia. Obras de misericórdia. Nós temos que nos preparar para o encontro com Deus. Não vai demorar, não. O meu, então, está perto. Então, vamos nos preparar fazendo coisas que permaneçam, coisas que beneficiem, que por amor a Deus e ao próximo. Eles merecem a nossa doação, o nosso carinho e o nosso amor. Vamos em frente, pessoas da obra de Maria. Deus precisa de nós. Deus precisa de nós. Vamos em frente, sem medo, sem acomodação. Vamos em frente, com coragem. Deus nos criou, não nos criou para nós sermos tímidos, para sermos corajosos, para irmos em frente, lutarmos pelo bem comum. Amém.